vai dar. Não vai dar mesmo para poder pagar as custas. Olá, pessoal, já estão aí de novo. Gente, eu estou tentando aqui arrumar um dinheiro para pagar umas despesas do processo e não estou conseguindo. Será que não tem aí? Vocês vão fazer uma vaquinha para poder me ajudar a entrar com a ação? A não ser que eu consiga uma gratuidade de justiça. Já viram qual é o nosso assunto de hoje, né? Iremos falar sobre as despesas processuais da obrigação da parte dos deveres da parte nesse vídeo que acaba de entrar no ar do canal Saber Não Ocupa Espaço. Mas antes de entrarmos no nosso vídeo de hoje, aquele pedido de sempre, se inscrever, curtir, compartilhar, para tocar o sino. Hoje eu estou aqui assim como estou nervoso porque nós vamos falar de um assunto muito desagradável, pagamento das despesas. Ninguém gosta de pagar despesa, ninguém. Principalmente despesas altíssimas. No Brasil nós temos aí a educação pública que é gratuita, nós temos o sistema de saúde, o SUS que é gratuito. Podia se ter também o SUS, né? Sistema Único de Justiça, que você não pagaria custas. Quem sabe um dia surge isso, porque, meus amigos, um pouquinho de prática forense. O valor das nossas despesas processuais, elas são elevadíssimas, tá? Quando vocês começarem a atuar, vocês vão ver que é bem pesado. A não ser que vocês consigam obter a gratuidade de justiça, que é um assunto que trataremos aqui. Gente, todas as partes, tá? Dentro do processo, durante a ação, ela tem que antecipar o valor das despesas que elas requererem ou realizarem no processo até a sua sentença final ou ainda na execução até a satisfação total do seu direito, a prestação efetiva da tutela jurisdicional, com o recebimento daquilo que a parte conseguiu obter diante da condenação. Eu, particularmente, essa parte da sentença final, eu atribuo, inclusive, eu acho que a gente pode aí usar a terminologia da decisão jurisdicional final, tá? Que a sentença final nos remete a sentenças de primeiro grau, já que o segundo grau, a partir do segundo grau de jurisdição, você tem acórdãos. Então, pode, tudo bem, ser mais realista do que o rei, mas tá bom. Então, vamos pular essa parte, isso não interessa. Essas despesas, elas têm que ser... Observe bem que eu estou tratando de despesas, porque ali um pouquinho mais na frente eu vou mostrar para vocês por que despesas. Elas têm que ser antecipadas pelas partes que requerem ou realizem. E porque quando o autor entra com a ação, ele antecipa o pagamento dessas despesas. O réu, normalmente, ele não tem... Normalmente não, em muitos casos, ele não tem a obrigatoriedade de pagar as despesas do processo no decorrer dele. Porém, existem aquelas hipóteses em que ele for requerer alguma prova, algum ato processual que venha a gerar despesa, porque todo ato gera despesa. Todo ato... Gente, quando vocês já observaram, nós estamos nos deveres processuais, entramos no sujeito do processo, já falamos sobre a capacidade processual, aí no vídeo anterior mencionamos os deveres das partes e dos procuradores. O interessante é que o legislador, ele começou com a forma de atuar no processo, com a probidade, de boa-fé. Lembra que eu mencionei para vocês no vídeo anterior? É bem interessante isso, porque para mim ele começaria com a parte das despesas, porque quando você, novamente, um pouco de prática forense, quando você está trabalhando, você vai entrar com qualquer petição, hoje eletrônico, qualquer petição que você entre, tá? Você vai botar o número do processo para poder endereçar a petição a esse processo que é teu. Botou o número do processo, meus amigos, primeira tela que aparece, número do GRES. Cara, ele nem sabe que eu estou querendo, como é que ele já está querendo o número do GRES? Existe um monte de petições aí que eu não preciso pagar custos, despesas, tá? Mas ele vem, número do GRES. É um olho danado. Então, não sei por que o legislador colocou, porque quando fala sem dinheiro, e tem um artigo que eu vou mencionar para você, um artigo não, tem uma posição, uma imposição que ele
colocou no código, que vocês vão confirmar isso que eu estou falando, que quando é negócio de dinheiro, eles ficam... Tá bom. Mas vamos lá, o que eu estava falando mesmo? Quando o autor ingressa com a ação, ele já tem, salvo os casos da gratuidade de justiça, ele já tem que antecipar o pagamento desses valores, dessas despesas processuais. Meus amigos, isso daí é uma condição sine qua non para que o processo tenha seu trâmite. Caso ele não faça e o juiz vai lhe dar uma chance, vai lhe dar um prazo de 15 dias para poder fazer, e você não fizer dentro desse prazo, a distribuição dessa sua ação é cancelada, cá, no meio. Não confundir cancelamento de distribuição com extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de preparo das despesas, tá? São coisas distintas que eu vou explicar para vocês aqui. Cancelamento da distribuição é como se você não tivesse entrado com a ação, tá? Em razão disso. E outra coisa, vocês não vão ser devedores dessas despesas, desse processo que a disposição foi cancelada, tá? Existia muita controvérsia sobre isso, né? Antigamente, políticas eras, existiam entendimentos que deviam ser cobrados esses valores, mesmo sendo cancelada a distribuição na falta do pagamento. Impressionante, né? Muito impressionante. Mas essas despesas, o autor também tem que antecipá-las nos casos em que o juiz ou o Ministério Público, quando fiscal da lei, que eu não sei se vocês sabem, mas o Ministério Público, ele atua como fiscal da lei e também, em determinados casos, como parte. Um exemplo, uma ação civil pública. Mas nos casos em que ele for fiscal da lei e requerer alguma prova, ou essa for determinada de ofício pelo juiz, o autor tem que antecipar o pagamento dessas despesas, salvo sempre quando tiver gratuidade de justiça, tá? E essas despesas, elas serão, quando da sentença final, quando da sentença final, vamos botar novamente, na realidade, da sentença final não, porque aí o juiz, quando da sentença, já é uma obrigatoriedade do juiz, apesar de poder ser consertada, retificada lá em cima, tá? Lá no segundo grau de justiça. Mas essas despesas, o que o legislador fez? O óbvio, o vencido pagará ao vencedor as despesas que esse antecipou. Ele não utilizou a terminologia autor e réu, ele está utilizando a terminologia vencido e vencedor por motivos óbvios, porque o réu pode ter antecipado a despesa e caso o réu tenha sido vencedor da demanda, ele tem o direito de ser ressarcido dessas despesas. Uma prova pericial, por exemplo, o réu foi lá e pagou, ele tem o direito de ser ressarcido dessas despesas. Vamos chopinho agora nesse caso aí da sentença que o juiz vai condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que ele se antecipou. Observem que essa disposição, tá? Essa parte dispositiva da sentença, ela é uma imposição ao juiz. Ela é mais abrangente do que o próprio pedido. Da sentença tem que constar, além da parte condenatória, declaratória ou constitutiva, a condenação também do vencido a pagar o vencedor as despesas que se antecipou, os honorários advocatícios, juros e correção monetária. Isso já faz parte do corpo da parte dispositiva da sentença. Vocês já sabem que parte, eu imagino, parte da sentença se divide em 3 partes, que é o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva. A parte dispositiva é onde ele apresenta a sua decisão e tem que constar. Um outro chopinho que eu vou dar para vocês agora é que, mesmo nos casos que o juiz de ofício determinar a produção de alguma prova, se esta prova for de total alcance para o réu, ou seja, se o próprio réu vai se beneficiar dela, ou se ela é diretamente ligada àquilo que ele está defendendo, essas despesas, elas aí, nesse caso, são de responsabilidade do réu.
você já foge ao caso do autor ter que antecipar as despesas que o juiz de ofício ou o Ministério Público como fiscal da lei. Olha, quando eu falo para vocês que o legislador ele observou muito a parte das despesas processuais com carinho tremendo para o nosso Poder Judiciário, que ele impôs que nos casos, no momento da propositura da ação, o autor, sendo ele brasileiro ou estrangeiro, que não resida no Brasil ou durante o trâmite da mesma se mude para estrangeiro, ele é obrigado a prestar uma caução para a garantia das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Ah, mas Marcelo, tu não falou que quando você propõe ação, o autor é obrigado a antecipar as despesas? Mas vamos supor que no decorrer da ação o réu peça uma prova pericial, o próprio juiz peça uma prova pericial, vamos a favor do réu, ou então o réu peça um cálculo do contador e no final o réu vence a ação, saia vencedor. Quem tem que pagar? Não é vencido? A sentença não condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que se antecipou? O réu antecipou. Se não tiver uma caução, olha como é que o legislador se resguarda para não o autor morando, residindo lá fora, seja ele brasileiro ou estrangeiro, isso nem depende. Não sei nem por que colocou esse tema aqui. O autor já basta. Ele tem a obrigatoriedade ele tem a garantia que essas custas, essas despesas serão pagas. Agora, essa exigência é dispensada sempre que o Brasil tiver algum tratado, fizer parte de algum tratado que dispense algum acordo internacional, algum tratado ou acordo internacional que dispense a exigência dessa caução, ou nos casos da execução extrajudicial e do cumprimento da sentença, e nos casos da reconvenção. Vocês sabem o que é reconvenção? Mais um shopping aí, né, gente? Reconvenção, gente, lá na frente nós vamos falar nisso, na defesa do réu. Tá? É um tipo de defesa do réu contra-ataque. É quando o réu é demandado e ele entra com essa reconvenção, contra-atacando com pedido contraposto àquele que o autor está impondo. Então, contra-ataque, tá? Mas lá na frente nós vamos falar sobre isso. É importante só porque estudar essa menção, porque o artigo 83 ele menciona que é uma das exceções. E mais, gente, olha só, essa exigência ela é um pressuposto processual. Como tal, a sua inobservância leva o feito à sua extinção sem julgamento do mérito, tá? É mais um shopping que eu estou mandando para vocês. Ela é um pressuposto processual e leva ao feito do julgamento do mérito. E o que é pior, em razão de ser um pressuposto processual, é a matéria que pode ser decretada de ofício pelo juiz e em qualquer grau de jurisdição, tá bom? Grave esse shopping na cabeça que é importante, tá? Uma questão de prova. O que ocorre quando o autor não garante, não presta caução ao juízo quando necessário se fizer? Não precisa nem botar que é porque ele viajou, já sabe que é nesses casos que ele morar fora do Brasil ou no decorrer do processo ele viajar. O que ocorre quando ocorrer esse fato? Então você já sabe, tratando-se de um pressuposto processual, o processo, a sua não obediência, o processo será extinto sem julgamento do mérito. E mais, caso o autor tenha desfalcado de alguma forma essa caução ou ela se tornar insuficiente, o réu, provando tal fato, ele pode requerer ao juiz que seja reforçada essa caução. Uma coisinha que eu esqueci de mencionar para vocês também é que, sendo mais de uma pessoa vencida no processo, tá? A obrigação de pagar essas despesas, ela será de cada uma na proporção da sua derrota. Apesar do legislador ter posto no artigo 84 que as despesas do processo abrangem não só as custas do processo, como também despesas de viagem, assistente técnico, diária de testemunha,
tá? Você não pode ficar limitado a essas despesas, porque existem outras que também são abrangidas pela disposição do Código, como, por exemplo, quando necessária uma notificação extrajudicial que for indispensável para a propositura da ação. Existem algumas ações que você tem que colocar em mora o réu para poder entrar, que é caso de você perder sem julgamento do mérito da ação, caso não faça isso. Você coloca em mora como? Notificando. Por que eu falei despesa, gente? Porque existe aí a diferença, custas. As custas do processo são aquelas direcionadas para os serventuários, para os cartórios da Justiça, tá? Do Estado. Os emolumentos são aqueles que são pagos aos cartórios extrajudiciais, aqueles que não são remunerados pelo Estado, e sim pelos cofres públicos, e sim pela própria parte que lá vão fazer. No caso da notificação extrajudicial, no caso que lá vão fazer, que vão precisar deles. No caso de uma notificação extrajudicial, ela é feita, muitas das vezes, pelo cartório de títulos e documentos. Esse cartório de títulos e documentos, aquilo que você está pagando são emolumentos. E despesas são aquelas terceiras pessoas que estão englobadas dentro, são necessárias, são necessárias para a satisfação da tutela jurisdicional, são necessárias para atuarem no processo como para auxiliar na prestação da justiça. Então, o legislador englobou nisso tudo, ele unificou como despesas processuais, tá? Só que aí você já sabe que existe essas... Isso que eu estou falando para vocês, é óbvio que numa faculdade vocês não vão ter nenhuma prova. Aponte a diferença de despesas, custos e emolumentos. Isso estamos falando para poder justificar o motivo da terminologia de despesa e não custas processuais, como muita gente imagina. São despesas, pagamento, antecipação de despesas, pagamento de despesas processuais. É só para isso, tá? Não se preocupe que na prova de vocês de faculdade não cairá. No concurso pode ser que caia, mas na prova da faculdade não cairá. Isso não foi nem um chope, tá? Isso daí foi só uma curiosidade, só para não passar voado. Gente, esse negócio de despesa é tão sério, que a legislatura leva tão a vera. E na prática, esse negócio está tão sério que eu não sei como é que ainda não estão determinando a emissão de ingresso para você respirar dentro do fórum, que até a audiência de conciliação e mediação, agora você está tendo que pagar. Acredita nisso? E eles falam que é para poder remunerar o conciliador e mediador. Mas cá entre nós, que ninguém nos ouça, eu tive há pouco tempo uma audiência, no mês passado, de mediação, tá? Que lá na frente eu vou falar que isso daí é um absurdo, mas uma audiência de mediação, que a mediadora não sabia dessa história, que ela não tinha recebido nada até agora. Mas isso é boca miúda, isso daí não tem nada a ver com isso. Ele fala, eu sou pela gratuidade do Estado, JG, sem pagamento de despesa alguma no processo. E mais, não confunda, você observou que no artigo 84 existe despesas da assistente técnico. E eu falei para vocês despesas, diferentes despesas, emolumento e custo. Foi até bom me lembrar disso que eu tinha esquecido, tá? A prova, o laudo pericial contratado particularmente pela parte para poder apresentar na defesa dos seus direitos numa ação, esse laudo que ela contratou não está incluso nas despesas. Ela está assumindo esse ônus sozinha. Ela não vai ser ressarcida, tá bom? Gente, hoje falamos sobre os deveres das partes, não dos procuradores, das partes, e relativo às custas, às despesas processuais, que é um assunto terrível, odeio. Mas no próximo vídeo, se preparem que vamos falar dos honorários advocatícios, a melhor parte do código, sem dúvida nenhuma. Mas, como hoje é dia, iremos hoje apresentar mais aquele quadro maravilhoso que eu adoro, eu tenho certeza que vocês também adoram, das curiosidades históricas do direito brasileiro.
Só que hoje eu não vou falar de nenhuma personalidade notável da nossa justiça, do nosso direito. Hoje eu vou falar para vocês de algumas leis bizarras que os nossos legisladores foram capazes, não sei como, se eles fizeram sozinhos ou tiveram a ajuda de mais alguém, mas foram capazes de apresentar, fazer, decretar. Tem umas que são através de decretos, outras Câmara de Vereadores. Nesse quadro aqui, nós estamos apresentando da curiosidades históricas do direito brasileiro. Parafraseando a Rádio Relógio, você sabia que por quase 100 anos, de 1894 a 1991, em Rio Claro, lá no interior de São Paulo, foi proibida a comercialização de melancia por lei? Motivo que eles entendiam, em 1991, gente, é que a melancia era transmissora de doenças, como a febre amarela e o tifo. Só que a febre amarela foi descoberta, lembra da revolta vacina, lá no início do século XX? Tá? Isso aí já parte de história. Como é que ela veio até aqui? O tifo? Mas tu imaginar que a melancia transmitia doença como essa? Já em 1997, na cidade de Bocaiúva do Sul, lá no Paraná, o prefeito da cidade ele teve uma ideia sensacional. Ele proibiu a venda de anticoncepcionais e camisinhas. Ele alegava para viabilizar, para justificar essa proibição, que estava havendo uma diminuição de nascimentos de bebês na cidade. Mas diz as más línguas que isso daí foi em virtude da redução da verba federal para a cidade pela diminuição de moradores, né? Da população dessa cidade de Bocaiúva do Sul. Agora, essa que eu acho uma das mais interessantes. Em 1995, o prefeito de Barra dos Garças, Mato Grosso, ele determinou a criação de uma reserva de 5 hectares para a construção de um aeroporto. Até aí, problema algum, nenhuma novidade, nada de anormal numa cidade de 55 mil habitantes. A não ser o fato que esse aeroporto foi construído no poço de alienígenas. Só alienígena podia provar. O ET vinha lá de Marte, ET from House, Mané from House é lá, ET from Brasil, Barra dos Garças, Mato Grosso, pousava. Devido a ali ser um dos centros mais importantes da reunião de ufólogos. Prosseguindo nessas, não vou falar bizarrice porque eu não quero usar uma terminologia forte, mas nessas interessantes disposições legislativas, vou apresentar para vocês uma que está vigindo até hoje, tá? Que é a nossa Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998. E quem duvidar de mim, quem achar que eu estou inventando isso, vai lá no artigo 15, no inciso 3, letras I e H. Vocês vão ver que essa lei prevê um aumento da pena para os crimes praticados nos finais de semana e à noite. É isso mesmo. Eles entenderam que isso daí seria uma maneira de tentar inibir a prática desses crimes nos horários e nos dias que a guarda fosse diminuta, em razão da folga dos guardas florestais. Então, tem menos gente trabalhando, menos guarda trabalhando nos finais de semana e à noite, então vamos aumentar a pena para que tenta inibir o criminoso da prática de algum crime ambiental. Agora, que a mais eu gostei, que eu mais adorei, e essa eu não vou falar, isso não é bizarro não, isso deveria ser assim. Em 1995, em Pouso Alegre, em Minas Gerais, a Câmara de Vereadores, ela criou uma multa, acreditem pessoal, para quem assassinasse um português. Isso aí devia ser para o Facebook também, tá? Para essas mídias digitais, essas redes sociais do inferno, para quem assassinasse um português. E a pena para os donos de outdoor que cometesse algum erro ortográfico ou de regência ou concordância era de R$500. E nos casos dos banners ou faixas, essa pena reduzia para R$100, tendo um mês para poder corrigir o erro. Gente,
Essa lei foi tão interessante, que no ano seguinte a moda pegou lá no Guarujá, ali no interior de São Paulo, e também passou a valer uma lei semelhante a esta, que cá entre nós tem lá seu valor, né? Gente, então hoje foi isso. Apresentamos mais vocês os deveres das despesas processuais, das partes em relação às despesas processuais, e essa curiosidade jurídica histórica do direito brasileiro, que são essas leis bizarras. Apesar que essa última foi bacana, eu apoio plenamente. Você lembra do alienígena também? Não, aí também não. Tá bom? Então a próxima com mais um vídeo do canal Saber Não Ocupa Espaço. Um abraço, tchau.